uma foto de quando eu era criança e lembrando de algumas coisas que a gente carrega ainda da nossa criança e sonhos que eu tinha, né? Então, eu sou nascida na cidade de Mariópolis, aqui no Paraná. Sou mariopolitana. Meu pai se chama João, já é falecido. Minha mãe se chama Juraci. E eu tenho mais uma irmã que se chama Eliana. E também tive um irmão que não chegou a nascer antes de mim. É interessante falar da minha história, porque às vezes a gente não para lembrar de tudo, né? Então, sou filha de um casal que começou a vida muito jovem, se aventuraram na agricultura, sempre como funcionários, e o meu pai sempre trabalhou muito duro para trazer coisas para dentro de casa. E isso fez com que eu entendesse que trabalho sempre era importante na vida da gente. Criou nós assim com uma certa dureza no sentido de exigir que a gente sempre fosse muito bem na escola, exigir boas notas, às vezes exigia até demais. Tivemos algumas surras aí no passado que hoje em dia a gente traz algumas marcas, mas que tudo hoje ressignificando a gente entende que era para o nosso bem, que ele tinha o jeito dele, que a minha mãe tinha o jeito dela e que eles fizeram o melhor por nós. Então era o que eles sabiam fazer. Então hoje eu só agradeço o formato que a gente foi criada, que se eu sou o que eu sou hoje, sim, é pelo exemplo que eu tive, é pelos ensinamentos que eu tive. Então acho que é só coisas boas que eu vou trazer da minha infância, sim. Teve coisas ruins? Teve, mas essas coisas ruins já foram ressignificadas. E isso é uma escolha. Eu escolher viver do passado de coisas que eu não foi legal, ou eu escolher viver de coisas que realmente me trazem algo de bom. Depois de Mariópolis, então eu nasci doente, na verdade, na época, e o meu nome é Simone Aparecida, porque eu nasci nasci bem, mas depois eu já fiquei doente, fiquei 40 dias no hospital. E o pai e a mãe sempre falam que Nossa Senhora Aparecida me ajudou a me salvar aí, e hoje eu tô aí muito em função dela. E depois de 2 anos de idade, eles mudaram para o interior de Marmeleiro, também no Paraná, aqui na nossa região do Sudoeste. Sim, pertinho. Pertinho. Então eu vivi parte da minha infância ali, e depois a gente foi morar em Renascença. E daí, Renascença, eu vivi até os meus 23 anos de idade lá. Eu lembro que os meus sonhos sempre foram estudar e ter um bom trabalho, os sonhos de criança, né? E poder comprar as minhas coisas. E eu lembro que o meu primeiro trabalho foi num supermercado lá em Renascença, que eu agradeço eles até hoje, porque foi a oportunidade da minha vida. Porque por ser filhas de pessoas simples, né, que não tinham uma condição financeira estável, às vezes era difícil você conseguir um trabalho naquela época, né? E nem sou de tanta idade assim, né? Sou de 1987. Mas com 15 anos eu fui empregada doméstica, fui babá. E depois, com 17 anos, eu já consegui entrar nesse supermercado. E eu lembro que o dono, na época, falava assim: Simone, tudo que você fizer, faça bem feito. E tudo que você atender lá na frente, eu quero escutar a tua voz aqui atrás. O escritório dele era lá atrás. E eu passava os ranchos na época e as pessoas queriam passar comigo, porque elas confiavam no meu trabalho. E eu acabava sendo a primeira que chegava e a última que saía para ir embora, né? Então ficava um pouco mais pesado para mim. E depois eu saí desse supermercado, 4 anos de trabalho lá. E uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida é que o filho, no caso, que depois virou o dono do supermercado, o Eden Fávero, ele sempre me falava, ele me chamava de Mone. Ele dizia: Mone, você tem que ter visão das coisas. Porque eu lembro que uma vez eu saí correndo do caixa para pesar um saquinho de banana lá na balança, e eu passei por um saco de lixo que estava caído no chão. E eu não juntei. E quando eu cheguei na balança, pesei, quando eu voltei para o caixa, depois ele me chamou. E era algo simples, mas era algo que ele quis dizer assim: tudo que tu for fazer, faça bem feito. Então, tenha visão das coisas. Não olhe só na tua frente, olhe dos lados também, olhe para trás. Então, isso eu trago para a minha vida, né? Porque foi uma grande oportunidade.
Aí eu saí desse supermercado, fui trabalhar de vendedora, daí eu brincava que eu era quase que uma caminhoneira, né? Durante um ano eu fiz 50 mil quilômetros com um Celta super completo, tinha motor e caixa, era bem completinho. E ali eu ia para Santa Catarina, parte do Paraná, um pedaço do Rio Grande, né? E muito jovem, cada noite dormindo num hotel diferente, aquilo foi me cansando. E apareceu a oportunidade do Sicredi, por indicação desse meu primeiro patrão do supermercado. Eu lembro que o gerente da agência lá do Sicredi foi falar com ele, mas eu soube de tudo isso depois, né? Foi lá falar com ele e falou assim, eu preciso de um menino para atender no agronegócio. E o Éden falou assim, eu não tenho um menino para te indicar, mas eu tenho uma menina que ela vai subir em cima da plantadeira, se você precisar, ela vai subir em cima da máquina, da ceifa, do que você precisar, ela vai fazer. E ele me indicou. E eu lembro que eu fiz 600 quilômetros para fazer a minha entrevista no Sicredi em São João. Fiz a primeira entrevista, fui atendida por primeiro, porque eu tinha que voltar lá atender os clientes. Aí quando eu voltei depois, na outra semana eu já estava em Campos Novos. Então era só 300 quilômetros para vir para fazer a segunda entrevista. E quando eu voltei para casa, eu tinha um primeiro casamento lá em Renascença. E quando eu voltei para casa, eu falei para o meu ex-marido na época, de agora em diante eu só vou viajar se realmente o Sicredi não me quiser. Porque eu acredito que agora vai dar certo, eu vou conseguir sair da estrada. Não é mais para mim isso. E deu tudo certo, consegui entrar no Sicredi, sempre dei o meu melhor e até hoje estou lá. E pretendo continuar, sim. Claro que agora tenho esses novos projetos, né, na minha vida com a minha empresa, mas são 15 anos e meio já de cooperativa, já trabalhei no agronegócio, trabalhei atendendo pessoa física e a maioria do tempo atendendo os empresários, as empresas, pessoa jurídica e os sócios das empresas, né? Então, estou num processo aí de gerente trainee, que é um treinamento para gerente de agência, já fiz a formação, estou aí na expectativa de que em algum momento surja uma agência para eu poder estar gerenciando e também cuidando de pessoas, porque o meu sonho sempre foi estar cuidando de pessoas. Eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas e que às vezes a gente deixa de lado, mas que não, que é a prioridade. E agora com a minha empresa eu vejo que a maior queixa dos empresários é as pessoas. Não temos pessoas capacitadas, ou então as pessoas chegam e já querem crescer muito rapidamente. Percebo que hoje em dia os jovens que entram nas empresas, seja no Sicredi ou onde for, eles não têm paciência de esperar 15 anos igual eu estou na expectativa. Mas é claro que nos meus 15 anos eu não fiquei só esperando o cargo de gerente de agência. Eu entrei como assistente de atendimento e fui crescendo, né? Então, sempre tem algo a mais que a gente vai aprendendo e vai podendo ajudar as pessoas mesmo não estando na gestão, né?